Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula, agora a nossa aula de número 64. Parabéns por estarem aí firmes e fortes, né, enfrentando aí essa pandemia por meio da educação à distância, né, a nossa forma que temos aí de oportunizar aí o acesso aos saberes historicamente elaborados, né, então meus parabéns aí por estarem comprometidos com a formação intelectual de vocês. Os alunos que têm o acesso ao Google Classroom, é sempre bom a gente relembrar, né, da importância de responderem ali ao formulário de questões para poder, na sequência, clicar no link e validar a presença de vocês, certo? E vamos aí para mais uma videoaula. Então, na aula anterior, a gente trabalhou a questão da legenda, né? Vimos ali como que são elaboradas de forma sintetizadas algumas frases que vão compor essas legendas, né? Como que funcionam as legendas para mapas geográficos, para filmes, né? Para diversas situações, né? Analisamos como que ocorre a produção de legendas coerentes, objetivas e subjetivas para imagens e fotos, certo? Para essa aula, os objetivos são a gente trabalhar com um gênero discursivo intitulado depoimento, né? Depoimento é uma palavra que vocês provavelmente já ouviram falar, né, em alguns momentos. E com relação à análise linguística, semiótica, nós analisaremos os elementos composicionais dos depoimentos. Quais são ali as características que compõem um texto considerado depoimento, certo? Então, o depoimento ele tem geralmente um cunho pessoal, né? Uma narrativa pessoal. Então, geralmente, a pessoa que vai fazer o seu depoimento, ela utiliza os verbos no pretérito do modo indicativo, né? Na maioria dos casos, tá? Não é sempre, né? Mas na maioria os verbos são utilizados no passado, né? Às vezes é o pretérito perfeito, né? Que é aquele passado que já aconteceu, né? Eu estive, sei lá, eu fui, né? E às vezes é no pretérito imperfeito, eu estava, eu era. Então, a gente tem ali que a maioria dos verbos estão no passado. Lembram que pretérito significa passado, né? Ora, se é uma narrativa pessoal, então geralmente está na primeira pessoa. Lembra que a primeira pessoa remete ao eu da história, né? O narrador é o eu, né? Então, ali na terminação dos verbos, a gente vê que se refere à própria pessoa narrando o que aconteceu, o que ela viu, o que ela presenciou, né? Ou o que ela vivenciou, né? Para compor aquele depoimento. Geralmente é uma narrativa, né? Então ali existem alguns acontecimentos que se sucedem e que compõem a narrativa do depoimento. Né? Pode ser cronológica ou não, né? O que isso significa? Às vezes a pessoa começa a contar desde o início o que aconteceu e segue a linearidade do tempo cronológico. Né? Aconteceu isso, na sequência aquilo, logo após aquilo outro. E às vezes há uma simultaneidade de memórias, de lembranças, e ela vai se recordando, então ela começa ali, o acontecimento ocorreu tal dia, só que aí ela lembra de alguma coisa que aconteceu num outro dia e retoma e faz a narrativa, então eles nem sempre seguem essa linearidade cronológica, né? Às vezes faz ali flashback, volta ao passado, flash forward, adianta o que aconteceu na sequência do futuro e mistura os tempos ali. Certo? Então, isso é comum acontecer também. Então, nem sempre segue aquela linearidade cronológica. Geralmente, né, no depoimento, a pessoa relata fatos que são importantes, né? Então, fatos importantes para o narrador é uma das características também, né, dos elementos que compõem esse gênero textual, né? Se são fatos, então, eles são verídicos, né? Não são fatos fictícios, inventados, né? Geralmente os depoimentos eles têm essa característica de versar sobre fatos que de fato aconteceram, né? Por isso são fatos verídicos. E memória pessoal do narrador, né? Aquilo que está na memória dele que ele tenta descrever no depoimento dele, ok? Então, nos aspectos gerais, por depoimento a gente pode ter uma definição de que se trata sobre um assunto do qual a pessoa tem conhecimento, né? Ou um assunto de que ela tenha interesse, certo? Ele tem uma intencionalidade, né? Como todo gênero discursivo, a gente viu, a pessoa que elabora o texto, ela sempre tem uma intencionalidade de passar uma determinada mensagem, certo? Então, a testemunha ou a parte que vai fazer o depoimento visa a influenciar a opinião de outrem. Né? Então, às vezes, essa intencionalidade, ela consiste em tentar influenciar a opinião das pessoas que vão ler.
né, e que vão trazer também o julgamento de valor delas quando elas lerem o depoimento ou ouvirem, né? Às vezes os depoimentos são feitos ali para simplesmente serem ouvidos, dependendo da situação, do contexto de enunciação onde vai acontecer o depoimento. Com relação à estrutura, né? Então os depoimentos eles devem ter um título, uma introdução, né? Uma introdução que deixe claro ali para o leitor do que vai se tratar, né? Qual é o assunto, qual é o tema. Na sequência podem ter micronarrativas, que são narrativas mais curtas, né, dos elementos que vão compor ali esse depoimento, né, análises, implicações e uma conclusão, certo? Então, geralmente o depoimento também ele pode se circunscrever em outros tipos textuais, como a narração, a exposição, a argumentação. Tá? No contexto de circulação, a gente pode dizer que os depoimentos têm um caráter, né, de uma amplitude assim, significativa, né, são amplos, eles podem se referir a processo criminal, né, podem ser depoimentos que se circunscrevem ali na esfera religiosa, né, referentes a cultos religiosos e etc., né, dentre outros campos aí de circulação. Então, numa outra definição de depoimento, a gente tem que depoimento é uma declaração que se faz publicamente sobre alguma coisa ou para alguém em específico. O depoimento pode ser de amor, pode ser um depoimento de amizade, pode ser um depoimento de aniversário. Então, é uma declaração que, feita pela testemunha ou para a parte interessada no processo, serve como prova. O juiz aceitou o depoimento da testemunha, né? E a gente também pode ter uma declaração aí de cunho jurídico, né, para ser exposta numa esfera do judiciário, né, que aí tem aí uma importância ainda maior, né, as palavras que serão emitidas pelo enunciador ou que serão faladas ou escritas têm aí uma dimensão bem mais séria quando se trata, né, de um depoimento feito, né, numa esfera jurídica, aí, né, um depoimento aí na presença de um juiz, de promotores de justiça e do pessoal aí dos operadores do direito, certo? Num outro modelo aqui que a gente tem, para a gente compreender melhor aqui, né, uma outra situação de depoimento, vamos ler aqui comigo, a gente tem aqui, né, um modelo para vocês se tornarem mais familiarizados com essa questão desse gênero discursivo, tá? Vamos ler então? Então, meu pai também tinha um nariz grande e sofreu por causa disso. Ele me deixou com esse nariz de italiano. Isso me deixa sentimentalmente magoada. Meu irmão também tem um nariz como o meu, mas ele é homem e não sofre tanto como eu. Porque sou vítima da sociedade. Nossa família inteira tem histórias tristes para contar por causa do nariz. Vários nomes eu já recebi por causa do nariz. Nariz de papagaio, nariz de tucano, tucanão, isso dói. Ou nariz de Kubitschek. Não é uma invenção da minha cabeça, é um problema mesmo. Na escola me chamavam de narizinho, que era muito chato também. Parece que sempre tem alguém analisando o meu nariz, me olhando no nariz ou querendo fazer alguma piadinha dele. Sempre há um engraçadinho que acaba mesmo falando algo do meu nariz. Isso me faz sentir uma pessoa defeituosa. Eu sei que não sou. Mas como é se eu fosse uma pessoa aleijada? É como se eu não tivesse uma perna ou tivesse 3 pernas. Parece que eu tenho. É assim que eu me sinto, um olho vazado, alguma coisa muito ruim, mesmo, de verdade. Então aqui a gente tem a referência, né, de onde esse fragmento de texto foi tirado, de onde ele foi extraído, né? Então observe ali que para fazer a referência a gente tem o último nome do autor com letras maiúsculas, né? O sobrenome ali, o último nome, vírgula, e daí as iniciais maiúsculas com ponto, V.W. A procura da rinoplastia estética, então está ali em itálico, né? 2 pontos, um estudo exploratório à luz dos processos de atribuição. São Paulo, Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 1995. Então, trata-se aqui de um trabalho que foi feito, né,
um trabalho de natureza científica e provavelmente esse modelo de depoimento foi extraído desse trabalho, né? Então trata-se de um depoimento real de uma pessoa que sofria aí, né, uma espécie de bullying, um preconceito, né, a tiração de sarro ali, as situações de sátira por conta de ter o nariz comprido, né? E essa pessoa se sentia muito mal, provavelmente estava ali, né, procurando resolver isso que ela considerava um problema, né, por conta de sofrer ali o processo discriminatório, né, que as pessoas às vezes sofrem por conta de ter uma parte do corpo que não atende aí, né, digamos assim, o ideal proposto, né, pela ditadura da beleza, né, pelo aquilo que propaga a mídia extremamente consumista com relação à estética corporal, né, e etc. Então, vamos ver aqui mais um slide ainda sobre essa questão da estrutura, né, dos elementos composicionais do depoimento. Então, estrutura do gênero. Então, como a gente já tinha visto, tem que ter, né, um título geralmente curto, de natureza nominal, ele pode ser facultativo e sem verbo conjugado, né, não necessariamente tem que ter verbo esse título. Tem que ter uma introdução, né? O que a gente faz na introdução de um texto? A gente faz uma breve apresentação, né? Pode apresentar também a personagem ali ou a ação que será descrita na sequência ao longo do desenvolvimento do depoimento, né? O assunto a ser comprovado nesse depoimento, certo? Na sequência a essa introdução nós podemos ter micronarrativas, né? Nas micronarrativas vêm as provas, né, os argumentos que atestam aquilo que foi anunciado na introdução, né, aquilo que se atesta à fala e que confere a verossimilhança, né, ou seja, o caráter de veracidade dos fatos. Então, isso vai ocorrer ao longo do desenvolvimento do depoimento após a introdução nessas micronarrativas. Na sequência, podem haver análises, né, e consequências, né, do que aconteceu. Então, técnicas do desenvolvimento é um caráter mais argumentativo, né? Então, a pessoa utiliza os argumentos ali para comprovar, né, aquilo que ela vai defender no depoimento dela, certo? E, por fim, a conclusão, né? Então, a conclusão é uma exposição sutil e didática, né? O que levou o locutor ali, o enunciador, né, a afirmar, a fazer as afirmações, as argumentações e as contra-argumentações ao longo do depoimento. Né, quais foram ali as premissas que o levaram a construir esse depoimento, certo? Então, o locutor, geralmente, ele aparece, né, narrando os fatos em primeira pessoa, certo? O objetivo discursivo é convencer, levar a crer, influenciar o comportamento de outrem, né? Então, persuadir ali os ouvintes ou os leitores, né, para a veracidade dos fatos, né? E o contexto de circulação é bastante amplo, né? Os depoimentos eles podem aí ser publicados em diversos meios de comunicação de massa, em revistas, jornais, né, na televisão, ali nos noticiários e etc. Ok? Eu trouxe para vocês aqui um fragmento aqui de um depoimento real, né, publicado ali. A gente logo vai ver as referências, certo? E gostaria de convidá-los a ler atentamente para a gente prestar bastante atenção, que é bem interessante esse depoimento. Ok? Vamos ler? Então, o título: Amputados a Vencedores. Jane Peralta, palestrante, acidente de trajeto, em depoimentos. Em 1981, eu era uma adolescente no auge dos meus 13 anos de idade. Vivia o que as outras garotas viviam: hormônios latentes, curiosidade de tudo e uma energia avassaladora. No dia 14 de maio de 1981, em Umuarama, Paraná, parecia que seria mais um dia comum em minha adolescência. Levantei-me, tomei meu café e me vesti para ir trabalhar. Trabalhava com o meu pai em sua construtora. Já independente e bastante teimosa, me deslocava com minha própria moto, com autorização de meu pai. Observem que agora houve um fragmento do texto, né, marcado ali entre parênteses, né, reticências, ali dentro indica que uma parte do texto aqui foi omitida, não está aqui, certo? Então, na sequência, a gente tem ali: eu havia saído da igreja que frequentava e estava com um grupo de amigos, quando, de repente, olhei ao lado e vi um rapaz que estava sentado em uma mesa e que conversava com um amigo meu. Logo notei que havia acontecido algo muito ruim com ele. Ele não tinha os 2 braços e estava com o coto enfaixado. Só podia ser um acidente. A partir de então, passamos a ministrar nossas experiências em diversas empresas por esse Brasil.
São mais de 400 palestras e juntos, o casal Peralta enfatiza a importância da segurança do trabalho para garantir a saúde do trabalhador. Nessa palestra, o casal Peralta narra 2 histórias. O acidente de trajeto de Jane Peralta, aos 13 anos, quando utilizava a moto para se deslocar ao trabalho, e o acidente de trabalho de Flávio Peralta, que levou um choque elétrico de 13.800 volts e perdeu os 2 braços. Após 30 anos do acidente, eu me considero muito feliz. Tenho uma profissão, encontrei o amor da minha vida. Afinal, orei 3 anos por ele. Tive que esperar ele sofrer o acidente, se recuperar para depois nos encontrarmos. Isso porque morávamos na mesma rua e nunca havíamos nos encontrado. E experimentei o poder da maternidade. Então, observem ali que vários fragmentos foram omitidos, né? Então, não daria para a gente estar trabalhando aqui na íntegra, né, o depoimento, depois vocês terão as referências, se tiverem curiosidade, para fazer a leitura, ok? Vamos para os testes agora? Então, aqui eu deixei para vocês aqui o fragmento, né, do texto, e a questão 1 solicita o seguinte: considerando a estrutura do gênero depoimento, identifique seus elementos composicionais. Então, vocês vão identificar nesse depoimento qual é o título, como que se faz a introdução, né? Vocês vão fazer de uma forma resumida, com as palavras de vocês, certo? As micronarrativas, então é possível a gente encontrar aqui uma micronarrativa, né? O que acontece, né? O que ela está narrando? Uma forma bem sintetizada, aí vocês vão encontrar para fazer esse relato aí, bem curtinho, né? Nada muito longo. E análises, consequências, né? O que aconteceu? E por fim, qual a conclusão? Ok? Então, um tempo significativo para vocês dar conta de fazer essa tarefa e se apropriar aí de quais são as características de um depoimento.
Retornando então, pessoal. Então o título, né, não tem como vocês terem feito diferente, porque estava lá explicitado já no início do depoimento. Então, Jane Peralta, palestrante, acidente de trajeto. A introdução, ela retoma na introdução o ano de 1981, né, e um acidente que ocorreu quando ela tinha 13 anos de idade, certo? Dentre as micronarrativas, né, a que foi selecionada para compor esse slide dessa aula, trata do quê? Um dia na igreja ela conheceu uma pessoa, né? E nas análises, consequências, né, a gente percebe pelo depoimento dela que a deficiência de ambos fez com que recebessem uma proposta de emprego, né, tanto dela quanto do marido. Né, os dois se tornaram deficientes, né, por conta de acidente no trabalho, e isso acabou gerando para eles ali uma nova reconfiguração de vida, né, que culminou com uma nova proposta de emprego. Conclusão, então eles tornaram-se palestrantes e tratam dos direitos trabalhistas de pessoas deficientes, né? Então o tema de discussão nas palestras que eles fazem sempre que são convidados, né, é justamente discutir, né, como que fica a questão dos direitos trabalhistas para as pessoas que sofrem acidente em decorrência da profissão, né, ou pelo fato de estarem se deslocando da sua residência para irem até o trabalho e às vezes nesse percurso, nesse trajeto acontecem acidentes, né, e como que as leis trabalhistas, os direitos humanos dão conta de garantir a condição de uma vida, né, saudável para esses trabalhadores, certo? Então o tema de palestra deles é muito interessante, né, e eles não apresentam apenas pesquisas feitas por pesquisadores diversos aí, mas em especial eles trazem a própria experiência de vida, né, o depoimento pessoal deles, servindo ali como forma de sensibilizar o público, a plateia que está ali aprendendo sobre essas questões, ok? Vamos para mais exercícios, pessoal? Então, agora vamos para os nossos quiz, tá? Então, observem que não foi mencionado o nome completo, né, da pessoa aqui que fez o depoimento. Então, apenas as iniciais do nome AA, certo? É a abreviatura, talvez, do nome dela, ou às vezes é um codinome escolhido, né, pela depoente, né? Às vezes ela não quer se expor, né? Também não é muito aconselhável que a pessoa às vezes se exponha, então escolhe-se ali um codinome ou apenas as siglas iniciais do nome, né, para poder identificar ali o autor do depoimento, né, nesse caso a autora, certo? Então, a A escreveu querendo contar a história dela para vocês. Aqui vai. Tenho 14 anos e há 2 convivo com anorexia. Se eu soubesse que sofreria tanto para tentar ter um corpo perfeito, nunca teria entrado nessa. As coisas começam pequenas. Primeiro você acha que sua barriga está grande. Não demora muito para até seus dedos ficarem enormes. Aí a gente entra nessa rotina sem fim. Eu acordo e durmo pensando em comida, peso, calorias. Não aguento mais viver assim e desejo que ninguém passe pelo que eu estou passando. Quando percebeu, minha mãe me forçou a começar um tratamento psicológico. Aí virei uma fingidora. Fingia para a psicóloga, fingia para a minha família. Meus pais pensam que eu já saí dessa, mas quando você entra nessa paranoia, é muito difícil sair, mesmo querendo tanto. Até hoje levo comida para o quarto para poder jogar fora sem que ninguém perceba. Me puno quando como demais. Resumindo, minha vida virou um inferno. Quero, com o meu depoimento, abrir os olhos de outras garotas para que elas percebam os primeiros sinais de que essa doença está aparecendo. Quando você se acha gorda, quando todos te acham magra, quando a magreza vira uma obsessão que domina a sua vida, e peçam logo ajuda, para que elas não venham por esse caminho que eu estou. Pode ser um caminho sem volta. Questão 1. A finalidade desse depoimento feito por AA pode ser: alternativa A, o desejo de ter um corpo perfeito. B, a importância de cuidar da estética visual. C, a defesa da ditadura da beleza. D, alertar as demais pessoas sobre os problemas da anorexia. Um tempo para vocês pensarem e marcar um X em uma das alternativas.
Então, retornando, pessoal, qual será a finalidade desse depoimento feita pela depoente AA, né? Acertou quem marcou um X na letra D, né? Então, ela tentou alertar as demais pessoas sobre os problemas da anorexia, né? Que é uma doença sofrida por muitas adolescentes em especial aí, né? Por conta de acabar aí cedendo, digamos assim, né? A ditadura da beleza, né, cedendo ali as propagandas que a mídia impõe como regra para a pessoa ser considerada bela, né, enfim, ter um corpo belo, né, de uma estética que atende ali ao que impõe, né, as regras de consumismo com relação à questão da beleza, certo? Então, às vezes acaba acontecendo da pessoa, né, desenvolver aí essa doença chamada de anorexia, que a gente vai estudar um pouquinho com mais profundidade, né, aí para frente, certo? Questão 2 agora. No depoimento lido, A, faz um desabafo sobre. Letra A gordofobia sofrida na escola, o preconceito que viveu por ser gordinha, a discriminação em função da falta de beleza ou a obsessão por ser magra que gerou a anorexia. Então, mais um tempo para vocês refletirem sobre essa questão. Retornando então, pessoal, acertou quem marcou a alternativa da letra D, né? Então, no depoimento lido, ela faz ali um desabafo sobre a obsessão por ser magra que gerou a anorexia, que acabou culminando aí numa doença. Na questão 3, agora vamos ler aqui, a gente tem o seguinte enunciado. Leia o texto a seguir e identifique a que gênero textual ele pertence. Segundo a psicóloga Samara Jorge, em seu artigo Ditadura da Beleza, uma visão subjetiva, atrás desta preocupação com a aparência pode estar escondida a fuga da realidade, com sentimentos de frustração, medo, angústias e inseguranças. Apenas 2% das mulheres estão satisfeitas com o seu corpo, segundo a pesquisa. Esse texto pertence ao seguinte gênero discursivo. Alternativa A, texto depoimento, B, texto informativo, C, texto descritivo ou D, texto narrativo. Eu vou dar um tempo para vocês analisarem com calma, com cautela essa questão e tentem acertar.
E aí, pessoal, vamos verificar, então, quem acertou, conseguiu perceber que esse texto tem ali nas características, dos elementos composicionais, predominância, né, de informações. Então, é um texto considerado informativo, portanto, letra B, ok? Vamos para mais um exercício? Leiam comigo aqui. A frase que inicia o depoimento permite descobrir a voz do narrador. Tenho 14 anos e há 2 convivo com a anorexia. Primeira possibilidade de resposta. Em primeira pessoa, pois o sujeito oculto é eu, ou em terceira pessoa, pois o sujeito é indeterminado, pode ser ele ou ela. Mais um tempo para vocês fazerem essa. Retornando então, pessoal, acertou quem marcou a primeira proposta como resposta correta, né? Em primeira pessoa, pois o sujeito oculto é eu. Observem ali, né, na flexão verbal do verbo ter. Tenho 14 anos. Ora, quem tenho só pode ser eu, a primeira pessoa do singular, né? E a 2, convivo. Quem convivo só pode ser eu também. Então, pelo finalzinho do verbo ali, né, que é a flexão verbal ali, a gente percebe que se refere a esse eu que é ali um sujeito oculto. Oculto nesse fragmento que foi selecionado, né? Ao longo do texto a gente sabe que o sujeito se refere a né? As iniciais ali de uma pessoa que deu depoimento, né, por ter sofrido anorexia, certo? Mais uma questão aqui então. Questão 5 agora, olha lá. Com relação ao tempo verbal predominante nessa frase, quando percebeu, minha mãe me forçou a começar um tratamento psicológico. Aí virei uma fingidora. Primeira alternativa, os verbos estão no pretérito perfeito ou os verbos estão no presente? Mais um tempo para essa.
Retornando, então, acertou quem marcou a primeira proposta, né? Então, os verbos estão no pretérito perfeito, eles se referem ao passado, né? Quando percebeu, lembrem lá no passado, eu percebi, tu percebeste, ele percebeu, né? Nós percebemos, vós percebestes e eles perceberam. Então, esse percebeu ali se refere a ela, né? Que é a mãe dela, ok? Na questão 6 agora, vamos ler aqui, o que diz a questão 6, o que ela solicita. Considerando-se as características do depoimento, todas as alternativas abaixo estão corretas, menos uma. Assinale-a. Alternativa A, fatos importantes para o narrador. B, fatos verídicos. C, memória pessoal do narrador. Ou D, narrativa fictícia. Mais essa questão para vocês fazerem aí. E acertou quem marcou a letra D como resposta alternativa incorreta, né? Não se trata de uma narrativa fictícia, né? Geralmente os depoimentos são baseados em fatos, né? Então se tratam de situações que realmente, que de fato aconteceram. Portanto, não pode ser ficção. Questão 7 agora. Assinale a alternativa correta. Na frase, mas quando você entra nessa paranoia, é muito difícil sair. A palavra em destaque é uma paroxítona sem acento, pois, alternativa A, não devemos mais usar acentuação em ditongos abertos e oi nas palavras paroxítonas. B, essa nova regra afetou muitas outras palavras como assembleia, plateia, ureia, joia e etc. Alternativa C, ideia segue a mesma regra de acordo com a nova reforma ortográfica. E D, todas as alternativas estão corretas. Então, vamos recapitular na memória a aula que a gente estudou aí, essa questão, né, da nova reforma ortográfica e tentar acertar mais essa questão.
Então, galera, quem se lembrou da aula que a gente assistiu aí, né, sobre a questão da nova reforma ortográfica, né, em específico quando a gente tem as palavras paroxítonas, que são aquelas que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, né, igual nós temos aqui em assembleia, plateia, ureia, ideia e paranoia, né, marcou aí a letra D, né? Todas as alternativas para essa questão estão corretas. Elas trazem aqui uma breve explicação da nossa nova reforma ortográfica. Parabéns, ok? Então, aqui estão as referências, né, de estudo para a aula de hoje, caso queiram aprofundar aí os estudos nesses conceitos que trabalhamos ao longo dessa aula, certo? A gente viu aí, aprofundamos, na verdade, a questão do depoimento, né? Trouxemos novos depoimentos para vocês conhecerem bem os elementos composicionais, certo? Então, agradeço imensamente a participação de todos e continuem em suas casas se puderem.